Salve, salve, geral. Boa noite. A gente está aqui com mais um Ideia Quente na Ocupação Cultural Matheus Santos, Movimento Cultural Hermelino Matarazzo. Hoje a gente vai falar sobre grafiteiras e grandes murais. A gente está aqui com a Ju Costa e com Laís da Lama, duas grandes referências aqui da Zona Leste. Referência de corre, de mãe, mulher, grafiteira, artista. Muita referência. Eu também falei para elas aqui antes da live que eu estou super nervosa, porque também são mulheres que eu me espelho e respeito. Então, licença aqui para mediar essa conversa, sintam-se à vontade. E eu vou estar aqui no celular. Quem quiser perguntar alguma coisa, interagir com as meninas, também fiquem à vontade. Espero que vocês curtam o bate-papo. Vai chegando, alastra aí para geral, para a gente ter um bom encontro, fechou? É isso. Então, Ju, se você quiser já começar aqui se apresentando, falando um pouco dos seus projetos, quem é a Ju Costa, Tempo de Corre, fica à vontade. Tá bom. Bom, artisticamente o pessoal me conhece como Ju Costa. Eu sou daqui da Zona Leste, Extremo Leste, né? Sou de Itaquera. E sou a Juliana da Silva Costa. Tenho 37 anos e comecei a desenhar criança, né, muito pequena, mas que venho nessa caminhada, assim, nessa batida do que eu venho fazendo há pelo menos uns 20 anos. Né? Então, assim, para quem conhece na Zona Leste as oficinas culturais, eu fiz a Volpe na minha adolescência. Foi lá que eu tive referência de alguns movimentos, né? Inclusive do grafite, porque até então eu só conhecia picho. A gente rabiscava na escola, não sei o quê, mas assim, a referência de grafite eu fui ter nesse movimento das oficinas culturais, de artes plásticas, né? Ainda era tudo muito cru, e aí comecei nessa vivência na adolescência. Isso nos anos 90. Então, é uma longa caminhada de várias frentes que eu fui conhecendo artisticamente, né? Eu cheguei a trabalhar com tatu também nessa época, uns 20 anos atrás. E aí fui largando, porque muitas coisas, né, para dar conta, né? Trabalhar, eu comecei a trabalhar muito cedo também, com 14 anos, comecei a trabalhar para ajudar em casa. Então, o ritmo sempre foi de conciliar e de sempre pensar ou ser direcionada a largar da arte, né? Mas eu sempre achei que eu tinha que dar um jeito para continuar produzir arte e tentar conciliar ou largar de outra coisa. Alguma coisa sempre me fez jogar para esse caminho. E aí é muito louco, né, falar disso, porque eu sobrevivo de arte hoje, mas isso faz o quê? 2, 3 anos, porque eu também sou professora, eu tenho formação na área mecânica, eu trabalho até hoje fazendo pequenos reparos na casa de manas. Então, são muitas coisas, né? Mas eu estou atuando na área do grafite já faz pelo menos uns 8 anos. Só que isso foi aumentando, né, em demanda. E também como reconhecimento, né, do movimento e que como fez sentido o que eu faço estando no muro. Acho que é isso. E você tem o projeto do Lab Casa, né? Que você toca também. Eu também te vi lá, né? Não pude entrar porque eu conheci nessa situação pandêmica o Lab Sim. Casa. E você também dá um cursinho, né, preparatório pré-vestibular para mulheres. Como é que é esse projeto do Lab Casa? Então, bom, eu saí de casa com 23 anos por conta dessas convicções, né, de dar conta de trabalhar com arte. Então, eu achei que se eu fosse morar sozinha, eu tenho um local para poder me dedicar na minha casa e tal. E aí foi o momento que eu saí de casa, só que assim, sempre tendo que se virar. Então, eu sempre aluguei casa antiga, sempre tive que arrumar a casa. E só que eu vim de uma formação de que a gente tinha que se virar. O meu pai é mecânico, então eu aprendi muita coisa com ele. E isso me deu uma estrutura para realmente encarar as coisas com autonomia, né? E aí, nesse processo, com essa última casa que eu aluguei, em Itaquera, já como mãe solo, com o Miguel com 1 aninho de idade, e eu vi muita possibilidade naquela casa abandonada. E eu achei que era ali mesmo que eu ia construir alguma coisa. Num primeiro momento, assim, pensando em uma produção artística minha, para eu ter espaço, uma área para eu fazer bagunça, mas também entendendo que a Zona Leste tem uma demanda muito grande e que seria muito interessante um espaço de compartilhamento, né? E aí foi nesse processo que, intuitivamente, as manas começaram a se juntar, eu comecei a trazer mais
essa demanda, e eu comecei a oferecer curso de matemática e física para mulheres da periferia. Porque, como eu sou de uma formação mecânica e eu abandonei a área industrial justamente por machismo, porque até um certo momento da minha vida eu achava que eu conseguia conciliar. Mas o machismo era tão grande que realmente me fez desistir. E são muitos empecilhos, né, para nós. E, assim, uma mulher que pensa e ainda entende de exatas é um ET. Então, assim, que sejamos muitas, porque eu vou ajudar nesse processo. Acho que é isso. Da hora, Ju. Valeu. E você, Laís? Fala pra gente aí quem é Laís da Lama e o seu tempo de corre. Eu me chamo no meio artístico, né? Eu coloco meu nome como da Lama, mas eu me chamo Laís Fernanda. Adoro o meu nome também, viu, gente? As pessoas estavam me perguntando, seu nome, né? A gente estava até trocando esses dias, né? Almoçando, falando sobre isso. Então, dentro do rolê do grafite e do rolê das artes, eu assino como da Lama. Esse nome, eu venho usando ele mais ou menos há uns 6 anos. Foi um processo de muitas mudanças, até eu entender que o da Lama ele vai muito além de um nome artístico. Ele é um nome que, para mim, hoje em dia, ele está ligado à minha ancestralidade, à minha vivência como mulher dentro da periferia. Eu cresci na beira do córrego, né, lá no bairro do Córrego do Limoeiro, dentro da Pedro Nunes, que foi o bairro onde eu cresci. Então, eu sempre tive em contato com a lama, sempre brinquei com essa matéria orgânica, né, da natureza. Então, a lama está muito presente na minha vida para além desse nome da arte. Eu sou mãe, sou empreendedora, sou afroempreendedora também. Tenho formação em licenciatura de artes visuais, então também trabalho como arte educadora. Atualmente sou arte educadora figurinista. Também faço ilustrações, para além dos grafites, né? Estou nesse rolê do grafite desde os meus 18 anos de idade. Eu posso dizer... Faz pouco tempo, então. Faz pouquíssimo tempo, só esses aninhos aí. Quase a idade da Kelly. A gente estava até brincando com isso agora, né? Tipo, de tempo, assim, de rolê. Isso é muito legal, porque quando eu comecei a pintar, tinha muito disso, assim, de que você era muito reconhecido pelo tempo do rolê que você tinha dentro do grafite, né? Isso, para mim, nunca teve muito significado, mas hoje em dia, quando eu olho e vejo a trajetória dentro do grafite, como o grafite ele foi uma porta de acesso para mim, para além de só ser grafiteira, porque quando eu me envolvi com grafite, eu era adolescente e eu estava passando por aquelas fases que a adolescência, né, vem assim bombando na nossa mente, muitas mudanças, enfim, eu tive uma infância e uma adolescência muito difícil, e aí o grafite ele veio para me resgatar mesmo. Então, quando eu comecei a me envolver com grafite, eu percebi que eu gostava muito de estudar, e era uma coisa que eu não me via estudando por ser uma mulher periférica. Nunca me imaginei fazendo um curso superior, e foi através do grafite, então, que eu fui atrás de faculdade. Dei umas cabeçadas aí, porque a gente, às vezes, né, dentro da periferia, a gente vê umas coisas lá fora, assim, lá fora que eu digo, assim, pessoas que estão hierarquiamente, né, acima da gente. A gente, às vezes, acha que a gente tem que fazer aquilo que aquelas pessoas estão fazendo, mas isso é uma questão de identidade, de você se entender como pessoa. Então, quando eu entendi quem eu era e o que eu queria para a minha vida, eu fui atrás do curso, então fiz licenciatura, e aí comecei a me envolver com grafite através da fotografia, porque na época eu trabalhava na Paulista como call center, e aí eu comprei uma máquina Cybershots, porque eu adorava, sempre gostei muito de pichação, sempre me identifiquei muito com a caligrafia, porque eu curtia rock and roll, e como a pichação tem uma ligação com a caligrafia do rock and roll, então eu pirava nessa escrita. E aí comecei a fotografar muito. E na época eu tinha 2 amigos que estavam começando a fazer grafite e me chamaram para fazer foto deles. Eu fui, fiz a foto, e nesse dia eles falaram, você tem que pintar também, é da hora. Tem poucas, né, na época já tinha esse discurso de poucas mulheres fazendo grafite. Mas não tinha, porque nessa época, por exemplo, a gente já via muito trampo de manas como a Suzue, a Ziza, a Tica, já na rua fazendo trampo. Então, é essa questão da visibilidade da mulher no grafite mesmo, que para os homens tem esse rolê de que a gente somos poucas, né? Sendo que não somos. E aí comecei a me envolver muito nesse rolê de fotografar as pessoas fazendo grafite. Fiz meu primeiro grafite aqui, em Hermelino Matarazzo. Fiz Laís. E aí, desde então, eu não parei mais. E aí é isso. Eu fui estudando, fui entendendo onde eu queria chegar com o grafite. E o grafite, para mim, ele é assim um amor, porque
eu sou quem sou hoje por ser grafiteira, por ser a Laís da Lama do grafite. E além do Laís da Lama do grafite, tem o da Lama Estúdio, né? Tem o E da aí, Lama. Como que é esse corre das roupas, né? Eu já tenho um monte de coisas. Já fui chamada de Dalaminha. Chegou um momento que eu fiquei com um vulgo Dalaminha. Como que é esse corre das roupas e agora que você é também, né, arte educadora na área do figurinismo, né? Figurinista. Então, o rolê da moda, ele, na verdade, também fazendo um resgate, entendendo como que a moda surgiu na minha vida, veio pela minha mãe. A minha mãe é cearense, ela veio para o Brasil, veio para São Paulo com 15 anos. E aquilo, só estudou até a 3ª série. Então, essa arte manual do bordar, do costurar, é muito presente na vida dela, e ela me passou isso. Então, tinha aquele rolê de, eu tinha uma boneca, mas só tinha uma peça de roupa, então ela me ensinava a fazer as peças de roupas das minhas bonecas. Por um tempo, eu fiquei meio desconectada. Sempre gostei muito de me vestir de uma forma que eu posso dizer autêntica minha, mas não entendia o que isso tinha a ver na minha vida, né? Como eu poderia me profissionalizar dentro da área da moda. E aí, então, eu participei de um coletivo aqui da Zona Leste também, que trabalhava com moda, com grafite. E aí, quando eu me desloquei, enfim, chegou uma fase da minha vida que eu tomei uma decisão de começar a trabalhar o meu trampo mais autoral. E o da Lama, ele, na verdade, ele só surgiu por causa das pessoas que ficavam pedindo as camisetas pintadas à mão que eu fazia dentro desse coletivo. E aí o bagulho, tipo, tomou uma proporção que não era o que eu queria, assim. A princípio, eu não tinha a intenção de criar o da Lama e não tinha a pretensão de ser criadora de moda, mas as pessoas fizeram isso. Eu digo que o da Lama, ele só surgiu por causa das pessoas, né? Eu não tinha a pretensão de ter uma marca de roupas. E aí eu fui participar de uma feira, que eu acho que, se não me engano, foi no Itaim, lá na Casa de Cultura Antiga do Itaim, que foi pelo Batucafro. Eles me convidaram para levar artes. Falaram, mana, vem trazer umas artes para você. E eu tinha umas peças já prontas, umas camisetas, e levei. E aí eu vendi tudo nesse dia. E aí começou a vir as pedidas. Eu quero mais camiseta, eu quero uma sainha daquele jeito e tal. Mas eu não tinha conhecimento nenhuma dentro da moda, eu digo, conhecimento tanto teórico como técnico, né, de saber costurar. Era muito básico, assim, era muito naif, eu fazia porque eu gostava. E aí já tem mais ou menos uns 4 anos que eu venho estudando moda, então, pela Rede Senac. Então, hoje em dia, eu sou criadora de moda, sou costureira profissional, sou modelista profissional e, atualmente, estou terminando o curso de estilista. Então, eu posso dizer que a moda também foi um resgate, aí, além do grafite, né? Eu também, quando percebi que eu poderia me comunicar artisticamente através da vestimenta, eu comecei a potencializar mais isso. E, para além disso, também, eu entendi que o mercado da moda, ele é muito elitista, muitas vezes, e ele também é muito preconceituoso. Ele não tem um olhar para as mulheres periféricas, para as mulheres que foram mães, para a mulher preta, gorda. E aí eu percebi que eu poderia, de repente, através da moda, atender essas pessoas com mais carinho, com mais afeto e valorizar a autoestima, porque muitas vezes fica meio que naquele viés do tipo, se você é gorda, você só tem esse tipo de roupa para vestir. E o da Lama, ele quebra total esse paradigma, né? Então, acho que o da Lama, ele é meio que isso também. E tem peças até que veste mais de um tamanho, né? Mais de um tamanho. Isso uma brisa assim, são roupas sem gênero também. Sim. Então, tipo, por isso que eu sou suspeita a falar. Procurem. Da Lama ao luxo. Da Lama ao luxo. E aí eu queria que vocês falassem agora, né, do projeto de vocês, da Rede Manas. Como é que foi essa ideia, já o significado do nome, a criação desse projeto? Aí não sei quem quer começar a falar. O Manas, na verdade, ele surgiu como uma brincadeira, né? Quando eu conheci a Ju, a gente se conhece não tem tanto tempo, assim, mas a nossa sintonia é bem forte. A gente se conheceu num rolê na Casa de Cultura Raul Seixas, né? Eu estava expondo lá já com o da Lama e a Ju foi levar os quadros dela. Acho que foi lá no Raul Seixas, né, Ju? Ou foi no Almas? Acho que foi primeiro no Alma, 2, 3 meses depois, aí a gente foi se reencontrou, né? Se reencontrou. E a Ju é de Itaquera, e eu sou daqui, da Pedro Nunes, né? Eu cresci aqui na Pedro, eu moro atualmente em Itaquera, tem 2 anos, mas eu cresci aqui em São Miguel Paulista. Então a gente se conheceu num evento, assim, no rolê. A princípio a gente admirou o trampo uma da outra, mas...
E aí a Ju comentou que fazia grafite também, que gostava de pintar na rua. E aí, vamos marcar um rolê? Vamos. E aí a gente foi no nosso primeiro rolê que a gente brincava, que era o rolê Avontes, porque a gente foi num rolê só de mulher, a gente chamou uma gangue de mulheres, chegou lá, a gente foi super bem recebida, a gente fala que foi o rolê Avontes, enfim. E aí começou uma conexão muito forte da gente perceber que a gente tinha umas conexões assim muito potentes em comum, né, Ju? Tipo, além de ser mãe, enfim, além de ser grafiteira, tem essa questão também da militância. Eu me entendi feminista dentro do empreendedorismo também, e a Ju, por ser mais ativista, me apresentou vários caminhos. E aí, um dia, a gente estava brincando de, enfim, a gente precisa dar um nome, porque a gente está sempre juntas. E tem esse rolê da gente se chamar de mana, né? Então, a gente se chama muito de mana. E aí eu brinquei, falei, nossa, manas dá tipo uma sigla, né? Tipo mãe artista. Aí a Ju, mãe artista, sei lá, fazendo o quê? Aí nós, sei lá, na sagacidade. E aí pegou. Foi daí que surgiu o Manas. A gente ficava falando, nossa, é muita sagacidade, né? A gente tirava a onda, ou mesmo do rolê Avontes, e de como a gente desenrolava e dentro de toda essa questão, né? Da demanda, dos pesos que a gente tem. E aí a gente pontuou essa questão da sagacidade, né? E aí foi quando a gente falou, é isso, é mães artistas na sagacidade, deu humanas, né? E que consiste o Rede Manas? Quais as ações que vocês pensam? Eu fiquei sabendo que rolou aí o envio de um projeto, né? Que vocês estão pensando para o Rede Manas? Então, assim, a princípio foi isso, foi uma ideia de movimento, começando pelo movimento de grafite nosso, né? Com mulheres empreendedoras, que somos das artes visuais, mas entendendo toda essa demanda que nós temos pessoais, né? Que cada uma tem, e que como a gente se envolve com outras mães artistas também de demandas parecidas, mas cada uma dentro da sua vivência, da sua demanda, das suas habilidades, dos seus talentos. E aí isso foi desde 2017, né? E aí a gente vem fazendo essas articulações, e que a gente já estava construindo quando a gente fez a exposição Raízes também. E aí quando a gente teve essa oportunidade de fazer essa exposição, a gente já trouxe uma porção de coisas juntos, levantando essa ideia ainda, né? Que a gente aí convidou a Kátia, que a Kátia a gente já tinha trabalhado também. E a ideia é potencializar essa rede de mulheres, mas que a gente possa potencializar outras mulheres junto, porque é uma coisa que a gente já vem fazendo intuitivamente, tanto pelo Lab Casa, quanto pelo da Lama, né? E estando na rua fazendo grafite, né? Então, assim, a gente pensa o quanto é importante potencializar isso, e como talvez esse seja um momento crucial, pensando num momento pós-pandemia, pensando numa questão da visibilidade das mulheres mesmo, e de como o peso maior é em cima das costas da mulher periférica preta. Então, assim, fazer esse recorte dentro de um movimento que a gente já vem, né, discutindo faz tempo, é muito importante, né? Porque a rede, assim, como a Ju falou, a gente teve essa conexão através do grafite, mas quando a gente começou, assim, na verdade foi muito legal, porque as pessoas começaram a convidar nós duas para pintar em eventos em comuns. Então a gente começou a andar muito juntas, assim. Não era uma coisa muito programada. Demais. Não era uma coisa muito programada, mas foi acontecendo naturalmente. Foi muito legal, porque eu tenho um filho de 6 anos, né? O Otto vai fazer 6 anos agora, e a Ju tem o Miguel. E eles têm idade muito próxima e eles se dão muito bem. Então, quando eu vou lá no Lab com meu filho, enfim, é uma felicidade só, né? Dos moleques se adora. E aí a gente percebeu que não é só mães grafiteiras. Tem mãe que é mãe jornalista, mãe da culinária, enfim, muitas mães artistas, né? A arte, ela é muito ampla. E aí a gente percebeu que era isso, não tinha só um recorte, um viés, a rede, né? Na verdade, essa ideia de rede também é uma coisa bem nova para a gente. A gente ficou pensando nisso. O que vai ser, né? Humanas? É um grupo? É um coletivo? E a gente entendeu que, na verdade, é uma rede, porque engloba todas essas mulheres que eu estou citando aqui dessas áreas. Enfim, como a Ju, que, por exemplo, trabalha na área que ela acabou de citar, que é uma área de exatas, que totalmente foge um pouco do humanas, mas que, assim, está totalmente ligada, querendo ou não, né? Então, a gente percebeu isso, que é muitas mães potentes e muitas mães artistas que estão na sagacidade aí, sobrevivendo
do seu empreendedorismo, enfim, da sua arte. Só outra coisa que eu ia comentar do Lab, que aí tem a ver com essa questão da área de exatas também, é porque eu sempre tive um ponto muito forte na questão ambiental, né? E isso desde da minha infância, adolescência. Eu lembro que, de criança, eu já falava para minha mãe que eu ia catar todos os cachorros da rua quando eu pudesse. E eu fiz isso depois que eu saí de casa. Eu cheguei a adotar uns 10 cachorros mesmo, gato, cachorro. Então, assim, e pegava, cuidava, caminhava para adoção. Mas, assim, isso é um dos pontos. Eu cheguei a plantar muitas árvores na rua. Inclusive, a sua babosa. Eu tenho a babosa, tem vários pezinhos lá que vieram da Lab Casa. Porque é isso. Eu plantio lá e se multiplica e a gente doa. Mas isso vem muito da ideia da formação, pensando na sustentabilidade e na autonomia. E, assim, o Lab foi... lógico que tive parcerias, amigos que fizeram sempre questão de estar junto, de estar perto. Mas é isso, assim, a vontade de conseguir fazer e poder compartilhar isso com outras mulheres e falar, não, a gente pode sim, você pode fazer sozinha sim, e a gente não precisa de homem, a gente precisa de parceiros, de cúmplices, e não de gente para carregar a gente nas costas, a gente não está pedindo favor para ninguém. E o Lab, a ideia é muito essa, que a gente pode fazer de forma sustentável, e pondo a mão na massa, porque, assim, se uma dona de casa faz o que ela faz qualquer coisa, ela sobe no muro e pinta com cabada, ela faz o que ela quiser. Exatamente. Acho que o legal falar do Lab também, do espaço da Ju Costa, é que ele é um espaço de acolhimento. Então, a Ju, por exemplo, já acolheu a roda terapêutica das manas negras, né? Então, é isso. Muitas vezes, a gente, quando pensa em grupos e coletivos, a gente entende que dentro da periferia tem muita dificuldade por N motivos. Por exemplo, o maior deles é você ter um local, né, uma estrutura para receber pessoas. E a Ju, ela tem esse espaço e ela recebe mulheres lá, né? Recebe, como ela disse, para dar aula de matemática, por exemplo. E ambientes seguros, né? Que as mulheres se sintam à vontade. É só mulher, só nós, assim. Porque às vezes a gente até adentra alguns espaços, mas a gente entra ali quando tá só nós trocando ideia, é outro rolê, né? Ambientes seguros mesmo. Isso, né? Então quando a gente veio essa ideia de formar a rede, veio muito nesse lugar também de entender que o Lab, independente de onde ele estiver, ele é um local que vai sempre acolher essas manas, e é diversas manas de diversos locais e de diversas áreas da arte, não só do grafite. Então, acho que é isso que é o legal da rede também. Assim, a gente não pensa só numa coisa fechada, a gente está pensando em coisas muito amplas. Apesar dela ser nosso bebê, né, Ju? Nosso bebê juntas, que ela é novinha, mas ela já tem um amadurecimento muito forte, porque somos artistas que já sabemos o que queremos nas nossas vidas, né? Então, a rede ela é um pouco do reflexo do que somos também. De todas essas mulheres que participam, né, da mana que faz a roda terapêutica, da outra que foi levar os encontros de sagrado feminino, da outra que levou um encontro de político mesmo, e de todas essas coisas, das manas que vêm de outro estado pintar em São Paulo e dormir lá na casa da Ju, enfim, tem todos esses rolês, tudo isso. Fato, são braços que abraçam mesmo, né? Sim. E aí, já que vocês falaram de sagacidade, para mim, uma das grandes sagacidades são os grandes murais, né? Que é do que a gente está falando. Eu pude ter o privilégio de ver a Dalama fazer todo o processo aqui do mural da ocupação, né? Acompanhei, fiz alguns vídeos. E aí, sendo mãe, artista, periférica, quais essas dificuldades para chegar até esse grande mural? Né? Como que é esse processo que começa numa parede, começa num papel, começa numa tela, para chegar nesse lugar de grande, né, proporção? Aí eu queria entender como foram esses passos até vocês conseguirem alcançar esse lugar assim de uma forma à vontade, que eu te via, pelo menos, foi a primeira vez, né, que eu te vi fazer um bagulho tão grande, à vontade, suave, trocando uma ideia e ali segura do que está fazendo, né? Eu acho que minha maior dificuldade enquanto mulher artista é a segurança e a coragem do fazer, né? Então, tipo, você sentir que você é capaz de fazer aquele bagulho. E aí, quando a gente está em coletivos, nós, as mulheres juntas, eu me sinto muito mais à vontade. Então, eu queria saber qual é essa sagacidade de fazer esse muralzão, assim, quais os passos?
Bom, a minha história com a sagacidade, ela também vem de infância, assim. Porque, na verdade, quando meu pai foi o meu primeiro professor de mecânica. Eu fui estudar mecânica também, né? Eu estudei, fiz FATEC, mas meu pai foi o meu primeiro professor, né? Eu trabalhei com ele dos 14 anos assim, até os 18. Mas o muito interessante para mim foi o seguinte, é que ele foi um homem que não teve preconceito. Enquanto ele me via curioso com conseguir fazer as coisas, ele sempre achava da hora poder me ajudar a fazer as coisas. E nunca ele falou assim, não, filha, vixe, isso não é para você e tal. Então, quando eu ouvia qualquer coisa parecida fora de alguém que falasse assim, não, você é louca de tentar fazer isso, não, você não pode fazer aquilo, não, você... Eu falava, mano, você está viajando. Você está viajando. Eu vou fazer o que eu quiser. Porque eu já venho de uma formação que não foi preconceituosa dentro da minha casa. E isso é transformador. Acho que isso é transformador. Mas a gente sentindo preconceito, tudo mais, como eu falei, né? Eu saí da área industrial justamente por causa desses meios. A gente sabe como o nosso meio do grafite, das artes visuais em gerais, também tem muito preconceito. Mas eu acho que já vinha também disso, de falar assim, não, eu vou continuar fazendo. É isso, eu vou continuar fazendo. E o que eu acho que é o diferente, talvez um pouco hoje, é que assim as mulheres vêm de muito tempo falando assim, não, os homens são legais, eu participo do movimento de arte. Não, eu estou aqui no cubismo e está rolando, os caras me aceitam. Mas assim, há uma invisibilidade muito grande. Eu acho que a gente está num processo em que a gente não chega tranquila, a gente já chega na voadora. Ah, não tem espaço, tem só esse cantinho, não tem problema, eu vou fazer ali em cima. Então, eu acho que foram essas coisas que mudou um pouco, para que chegasse, nesse momento, a gente conseguir fazer grandes coisas, porque a gente sempre faz a mais, né? E, assim, no meu caso, no particular, eu, enfim, já me envolvi com CRIO e tudo mais, e não tenho nada contra, acho muito legal quando você tem um grupo de grafite, né, de grafiteiros, enfim, que são homens e mulheres que pintam juntos. Mas eu vim desse processo da letra, então tinha muito aquela pegada de fazer o vômito, né, que é o bombo, de chegar e fazer o bagulho rápido, correndo, e sair correndo, já fui presa, enfim. E aí eu amadureci muito dentro do rolê do grafite, quando eu percebi que eu não queria só fazer a letra, eu queria ir para além da letra, porque eu queria também falar um pouco dos meus sentimentos através do meu grafite. E aí foi aí que o negócio começou a ganhar uma outra proporção, porque você coloca muito sentimento no que você está fazendo, né? E aí você percebe quantas pessoas começam a se identificar, principalmente mulheres. Então, quando eu parti para os personagens, eu ainda não tinha um amadurecimento, eu achava que por o rolê do grafite ser um rolê majoritariamente machista, formado por homens, enfim, por toda a sua história que o hip-hop tem, como ele foi constituído, eu entendo isso e respeito, acho legal, beleza. Então, eu percebi que assim, eu poderia ir para além, né, de ficar ali, enfim, no meio de um grupo e poderia expandir muito mais. E eu sou muito desapegada, eu gosto da mudança, então eu sempre me proponho a mudar os meus grafites, eu estou sempre mudando os meus personagens, nunca estou tentando fazer a mesma coisa, apesar de ter já um traço bem característico, né, que independente do que eu faça, as pessoas vão olhar e vão reconhecer, porque é algo muito meu que eu construí nesses, enfim, quase 15 anos de rolê de grafite. E aí, quando eu passei a fazer personagens, eu percebi que eu poderia alcançar outras proporções. E aí comecei a usar mais escada. Sempre trabalhei com latex. Eu amo trabalhar com latex. E eu amo trabalhar com spray também. Amo trabalhar com os dois tipos de materiais. E aí os personagens, eles foram isso. Quando eu comecei a fazer personagem, eu achava que eu tinha que fazer personagem masculino, porque eu tinha que ser aceita dentro do rolê do grafite. E aí tem esse discurso que eu acho um discurso ridículo, que eu bato sempre essa pauta, que é que os caras, enfim, falam que rolê de mulher no grafite é sempre delicado, é sempre muita flor. Mas cara, nós é assim. Nós estamos falando de uma poética que é a nossa realidade. Vocês vão falar da realidade de vocês. E não é que o nosso grafite é menor ou pior do que o de vocês. Muito pelo contrário, a gente tende a ter uma poética muito mais intensa no nosso grafite. Profunda, né? E profunda. A gente porque vai abordar a gente fala temas. da nossa essência. Total, e principalmente para quem é mãe. O que a Laís falou, a gente vai abordar temas que, assim, é isso, torna tudo isso mais amplo. Não está limitando nada, não está diminuindo nada, está pelo contrário, está engrandecendo. Até porque é isso, é que nem a Laís falou, legal, ok, tal, mas assim, você falar que você representa o gueto, que você representa a quebrada, mano, 50% da quebrada é mulher.
Então não tem essa, mano. Então, se você tá achando que você tá representando uma quebrada sozinho, só em vocês estão falando merda. É só isso. Então é isso, quando a gente percebe isso, começa a se valorizar, porque também tem muito essa questão da valorização. Aí, independente de gênero, artista periférico tem uma puta dificuldade de se valorizar. Por causa do país que a gente vive, enfim, a gente não tem um apoio, né, um apoio 100%, assim, para dizer, pô, seja artista, o Estado vai te apoiar, enfim, o que seja. A gente sabe das dificuldades que a gente tem. Então, quando eu percebi isso também, eu percebi que eu poderia falar de coisas que não eram para agradar ninguém. Eu tinha que falar de coisas para me sentir bem. E foi aí que eu comecei a fazer os personagens das mulheres, enfim, que hoje é o que eu sei fazer. Eu sei fazer personagens de mulher e eu me sinto feliz com isso, eu sou contemplada com isso. Não tenho nada contra quem faz, enfim, mulher que representa a figura masculina, o que seja. Mas, para mim, é o meu universo, é o que eu sinto à vontade para falar, né? E então ganhou outra, enfim, cresceu. E aí foi chegando muros grandes. Aí eu acho que também teve um rolê que é muito foda, assim, que é o rolê das minas se juntarem para fazer encontro só de mulher. Porque quando eu comecei a pintar, já tinha, mas era uma coisa muito, enfim, como eu posso dizer, pouca, talvez. Não sei se talvez a palavra seja correta, seja essa, mas por essa questão de estrutura também, muitas vezes o rolê que é feito pelo grafiteiro homem, ele tem muito mais apoio, até de tinta, de pessoa chegar lá e falar, pô, olha que da hora, vocês vão fazer um encontro, e é diferente das mulheres. E agora as pessoas que têm um pouco de pá disso falam, pô, as mulheres só fazem rolê com mulher? Claro, meu bebê, você quer o quê? Mas demorou anos. Você chamar, né, filho? É só chamar. E eu fico pensando, né, os caras, eles querem... Aí eu falo como dançarina, né? Eles querem encher a festa de mulher, chama a mulher pra cantar, gente. Sim. É simples assim. Você quer encher o seu rolê de mulher, homem? Cadê minha câmera? Eu vou te contar um segredo, homem. Você quer encher sua festa de mulher? Bota as meninas pra fazer show. Sim. Chama as grafiteiras pra fazer live paint. E paga, enfim. Paga igual você paga pros seus amigos, entendeu? Precisa, apoia da mesma forma. Não precisa, mulher de graça até meia-noite. A gente não tá buscando isso. A gente não quer favor, não é isso. Não é outra coisa. Sim, e eu acho que poderia ser bem diferente esse rolê do grafite se houvesse uma... Né, talvez não é nenhuma união, mas se tivesse uma compreensão dos caras entender nosso rolê, porque muitas vezes a gente tem que entender o rolê do cara, mas o cara não pode entender o nosso rolê. Então, acho que é isso. E quando você acredita no que você faz e você faz com firmeza, a parada só tende a crescer. E quando você faz agindo para o bem também, porque tem muito essa questão, o rolê da arte, no geral, todo artista é egocentrista, ele quer falar de si. Então, já tem o ego ali, já pá, né? Só que aí você tem que saber ser humilde também. Porque você pode ser egocentrista e só ser egocentrista e ponto, acabou. Mas você pode ser o seu artista, eu vou falar de mim, da minha arte, de Laís da Lama, mas eu posso ter uma forma de me comunicar e de fortalecer outras pessoas de uma forma que isso seja potência, né? Não fica uma coisa fechada. Então, acho que aí começa a surgir convites, como, por exemplo, para fazer grandes murais. Outro detalhe que eu percebo, assim, que eu percebi também é que, né, nesses eventos que tem inscrição, por exemplo, assim, não tem jeito. A maior parte de tudo que se é articulado ainda são os homens que estão à frente, né, das organizações. Então, o que acontece? Vai ter um evento, vai ter não sei o quê. O cara, primeiro, ele vai dar um toque nos parça dele. Primeiras pessoas que vão saber daquele evento ou daquela inscrição são os homens. Então, assim, às vezes, quando... A gente já falou muitas vezes disso. Pô, você viu tal inscrição? Tal? Não, perdi. Não vi. Ai, vi ontem. Já foi. Por quê? Porque, assim, não tem essa... Primeiro você resolve ali entre os seus e depois você... Ah, peraí, tem 5 espacinhos. Vamos divulgar aí? E, então, é isso. Assim, é uma tendência de sempre a gente deixar a sobra. E aí vai se perpetuar esse discurso, não tem as manas na cera. Não tem, porque está sendo feito tudo errado. Sim, esse que é o ponto. E é um lance que eu percebo, assim, os homens, eles têm um lance de se proteger mesmo, né? E aí, visto a nossa sociedade super patriarcal e machista, a gente foi criada para ser inimigas e tretar e fazer... E até entender que a gente nos ensinaram errado, vai fazer vai demorar para perceber e vai causar um estrago que a gente só vai conseguir resolver depois. E aí é o que a gente
percebe, né, que assim, como as nossas articulações entre mulheres pintando tá muito forte, né? Porque também essa questão de se conversar e falar, não, mano, acabou, tal rolê eu já não vou nem fortalecer, já não vou nem colar. E é para realmente perceber mesmo que não vai estar colando. É isso. E, inclusive, nessa parceria, né, você pediu ajuda ali, fez a assistência com a Kari, né? Uhum. E aí, como é que foi essa sinergia entre vocês? Como que é pintar conjunto, ter essa assistência também de uma mulher, né? Uhum. Então, como que foi esse processo, agora falando mesmo do mural aqui da Ocupa? Quando veio o convite, né, a indicação para pintar esse mural foi pela Ju. A Ju indicou várias manas, e aí as manas que ela indicou foram todas convidadas. Então, quando eu recebi o convite, eu já sabia que eu ia envolver uma pessoa, e eu, a princípio, pensei muito na Kari, porque a Kari, eu conheço ela, vai fazer 1 ano agora, em setembro, a gente se conheceu no Sesc Itaquera, é bem recente. Mas a gente já teve uma sintonia muito forte logo de princípio, porque ela é uma mana de periferia e ela tem um trabalho muito potente e que muitas vezes é invisibilizada também, porque é mulher, né? E é uma mulher que tem um trabalho de muita qualidade. E aí eu falei, é para essa mina que eu vou chamar ela, que eu quero me ajudando, porque também eu achei que o trabalho dela dialogava muito com o que eu queria fazer nesse mural, né? O trabalho dela... Particularmente, eu conversei com ela quando eu fiz a proposta. Eu falei, olha, Kari, eu quero fazer umas folhas, eu acho que você pode me ajudar muito nessa questão de preenchimento. Ela super entendeu e ela super topou. Então, eu falei, é ela mesmo, é a pessoa certa para me ajudar nesse mural. E, para além dela, tem a Letícia, que trabalha comigo agora como produção. A Lê também é mãe solo, mora na periferia, é preta, e ela é uma produtora fodástica, mas que precisava também de vir uma pessoa, uma mulher, principalmente, falar para ela, olha, amiga, você pode e você deve, e é isso, vamos com nós. E ela até mandou depois um feedback falando, nossa, mano, eu adorei trabalhar com você, com a Kari, mas assim, acho que é esse recorte que eu quero fazer de trabalho. Porque é isso, né? Tipo, é uma dificuldade, muitas vezes a gente fica muito ligada com trabalhar com o sexo oposto, os homens, né, vamos dizer assim, e a gente tem muitas barreiras, encontra muitas dificuldades, e quando a gente começa a trabalhar só entre mulheres, a sintonia é outra, ela flui de uma forma melhor. Tem até essa questão de falar na cara mesmo, falar, olha, tem que ser assim, a gente tem que fazer dessa forma, tem tanto, não ficar enrustindo o rolê, né? Porque muitas vezes o cara, quando ele convida a gente, ele te manda um textão para depois falar que vai te pagar 100 conto. E não, a gente já fala logo de cara, olha, amiga, tem 100 conto, você quer fazer o rolê com nós? Entendeu? O rolê já é outro, já é uma direta mesmo, assim. E na maioria das vezes você vai topar, porque o rolê do dinheiro é necessário, mas tem esse rolê da parceria, de crescer juntos. Então, eu vejo que com a Kari era isso, a gente crescer juntas. Eu posso estar aí fazendo o rolê do grafite há mais tempo que ela, mas eu vejo que ela é uma mana muito potente, que ela vai chegar nesse lugar também. Então, eu acredito muito no trampo dela, assim. E quantos dias você terminou aqui o mural? Foram quantos dias? No total, foram 3 semanas pintando, porque eu também dou aula, né, no Fábricas, então não conseguia vir todos os dias. Mas a gente pintou, por exemplo, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Essa última semana, por exemplo, foram todos esses dias direto, com sol pegando, eu acho que a gente tem algumas fotos, né, Doug? Na escada, que é super puxada. Olha lá, eu acho que vai... Aí, ó, geral... Esse foi o processo, né? Quantos metros tem esse mural, Laís? A parte onde eu pintei, o muro todo, quando a gente mediu, eu e o Gil e o Gabriel... É só a parte de baixo ali, né? Se eu não me engano, ele tem 12 de altura e tem 13,5 de comprimento. Aí, enfim, a estrutura que eu consegui para fazer esse mural foi de escada, porque a gente até pensou, na verdade, em locação de andaime, mas o andaime para fazer esse muro teria que ser um andaime que é esses de cima para baixo, e dentro do orçamento não cabia. E aí, coincidentemente, também, que foi muito legal, teve o trampo do Vini, que veio para... Quando eu troquei ideia com o Gil sobre esse muro ser um dos muros, porque a gente tinha que mandar muros, né, Ju? Que a gente...
pudesse fazer esse mural, e aí eu mandei alguns muros e mandei o da Ocupa, porque, enfim, é o bairro onde eu cresci. Eu falei, pode ser que lá role, se rolar vai ser legal. Mas me preocupava essa questão da estrutura de ter que pintar o muro todo. Aí o Gil falou, Lama, mas calma, porque tem o Vini, ele vai vir trazer uma obra. E aí, quando eu vi o tamanho da obra, eu falei, putz, vai salvar, porque vai acabar, vai tipo dar o tempo certinho, assim, né, tipo de espaço. Então a gente veio, o meu companheiro veio, me ajudou a cobrir o fundo, depois a gente veio com a cor verde, depois veio o processo de riscar. E é isso, o processo de riscar é muito difícil, porque é um muro muito grande. Então eu risquei a primeira vez, eu olhei e falei, não, peraí, eu consigo fazer maior ainda. Aí peguei, tirei a fotinho, fiquei lá na minha casa refletindo, falei, eu vou fazer que nem a Ju, vou usar o extensor. Né? Tipo assim, comecei a pensar estratégias para tentar preencher o máximo possível o muro. Aí eu acho que deu, e aí, no total, sei lá, uns 10 dias de pintura. Por aí. Com sol, chuva. Sol, chuva, a gente pegou todas as temperaturas do ano. Como bom São Paulo foi, a gente passou por todas as. O último as dia, que foi estações. domingo agora, acho que, sei lá, devia estar uns 31 graus, assim, e o sol tava rachando. Torando. E aí, as minhas costas queimando, assim, teve uma hora que já era 9 horas da noite, a Letícia falou, Lama, você precisa parar. Eu falei, Lê, eu só vou parar na hora que eu acabar. Porque eu tô aqui, tipo assim, daqui eu só vou sair quando acabar. Eu lembro que quando acabou, as meninas começaram até a bater palma. Amo. E eu não participei do final. Enfim. E Ju, aí a gente pode ir preparando as fotinhas da Ju, desse último trampo. Que, pra mim, quando eu vi, eu não tinha visto ainda seu trampo pronto. E aí, quando eu fui fazer a divulgação, o flyer, eu fiquei passada. Eu mandei até pra ela, falei, tô passadíssima. Porque, você já usa uma técnica diferente, que é a do rolinho, né? Uhum. E aí, quando eu te vi pintar aqui na frente da Ocupa, eu também já fiquei, tipo, mano, é uma desenvoltura com o rolinho. E como que é fazer com o rolinho nessa proporção gigante? Você teve ajuda de alguém? Como é que foi esse processo? Então, eu acho até legal comentar desse negócio do material, porque... Por exemplo, quando eu fiz oficina de grafite, quando eu tinha uns 15 anos, eu fiz a oficina, mas eu só fui mexer com o spray, eu só mexia com o spray quando o professor levava o spray. Para mim era inconcebível ter grana para comprar spray. Então, assim, o spray sempre foi um material que eu usava muito aleatoriamente, né? E aí a minha desenvoltura com o rolinho já foi assim, de pintar minha casa, né? Porque eu sempre fiquei fazendo minhas coisas. Mas, assim, quando eu comecei a me dar conta de pôr os rostos que eu fazia na rua, foi já pensando nesse movimento de representatividade, do apagamento que se tinha sobre a quebrada, e que aí falei assim, esse vai ser o suporte mesmo e vai ser para ser poucas. Então, quando eu decidi, né, pegar de vez, e isso foi em 2012, mais ou menos, aí vim numa medida de aumentar a quantidade de trampos e de tamanhos, mas a questão do tamanho do rolinho foi muito legal, porque é essa pegada que a gente estava falando. A gente chega nos rolês, não tem espaço. Putz, é só aquele cantinho. Não tem problema, meu filho. Eu chego lá. Eu faço. Mas não tem escada. Não quero escada. Problema. Até porque aconteceu isso, né? A gente pinta grávida, né? Há 2 anos atrás, era inacabada porque eu não estava subindo em escada, porque eu estava pintando grávida. Então, era do chão mesmo. Então, assim... É lógico que na hora que eu chego no muro, eu olho e falo assim, mano, eu viajo. Por que eu me meto em fazer um negócio desse? Mas eu vou lá e faço, né? E aí você teve uma ajuda ali, não teve escada, né, Doug? Pode pôr aí a fotinho? Sim, aí no caso, o que acontece? Foi como a Laís falou, a gente tinha que ter já o espaço, né? A gente tinha uma metragem. E assim, no quanto meio que foi essa daí? Qual o tamanho? Foi 15 de altura. 15 de altura, 15 por de 9, altura. Por 9 de largura. O que aconteceu? A gente tinha que descolar um muro, um espaço, no meio de uma pandemia, em menos de uma semana, né, lá. O processo Aí você começa, você não risca primeiro, né? Eu não risco, eu vou direto. Você já mete a tinta direto. E aí o que acontece? Esse prédio eu tinha falado com o dono no ano passado, porque eu tinha um edital. E eu falei, a possibilidade de pintar esse local vai ser incrível. Então, eu fui ano passado conversar com ele e já falei do meu portfólio, já falei da ideia, ele já achou legal daquela época, e aí ele começou a me seguir no Instagram. E aí, quando eu vim com essa proposta agora, eu falei, puta, eu preciso de um espaço. Aí ele, quero o seu trampo aqui. E aí eu falei assim, eu vou subir até onde eu conseguir.
E foi isso, eu aluguei um elevador, que é aqueles elevador tesoura, nunca tinha usado também. E tanto quando eu fui falar do trampo, onde que era, aí a contratante falou assim, olha, mas a gente não oferece estrutura. Eu falei, não tem problema. A gente dá um jeito. Aí foi o que eu fiz, eu aluguei por 5 dias a estrutura, que é uma plataforma elevatória de 12 metros. Era o que eu conseguia bancar também, então 12 metros. E eu fiz mais 3 metros para cima no cabo. Você é louco. Haja braço, né? Também. Por isso que a gente fala que é mãe artista na sagacidade, entendeu? Total sagacidade, eu acho que... É por isso. E aí é isso, né? Aí o pessoal fala, nossa, mas como que você dá conta? Eu falei, meu filho, o que minha avó e minha mãe faziam em casa, isso daqui não é nada de força, entendeu? É isso, que nem quando eu trabalhava com mecânica também. Nossa, mas você trabalha em torno. Meu filho, você faz ideia o que a minha mãe faz em casa? Então, assim, a gente tem que desconstruir essa... Porque fazer artisticamente as coisas, nossa produção manual, a gente só não está fazendo porque a gente está sendo tesourada. E já tem outros trampos seus ali, né? Em proporções grandes, né? Aí, que nem esse que está mostrando aí agora, foi no céu, aqui em Itaquera também, o outro de Diadema. Mas esse do céu foi mais ou menos no mesmo sentido. A diretora viu meus trabalhos, queria fazer alguns grafite, e eu cheguei e falei, eu posso fazer até onde eu alcançar? Ela, pode. E aí eu falei, é agora. E vocês, quando vocês começaram a fazer esses grandes murais, vocês tinham referências de mulheres que faziam esses grandes murais? Sim. Quem eram essas mulheres? Aí, para já deixar escrito e eternizado. Eu acho que, antes de falar dessas grandes mulheres que já fazem murais, eu acho que é legal também falar da questão que, enfim, é uma questão que tá aí, tá latente, né? A gente tem que saber discutir isso também, que é legal, a gente chegou lá, mas ainda falta muitas manas potentes chegarem nesse lugar também, principalmente as manas pretas retintas do grafite, que muitas vezes são as pessoas que não são convidadas para fazer grandes murais. Então, eu assim respeito o trabalho da Ju, respeito o trabalho de várias manas que fazem grandes murais, mas ainda falta essa representatividade, e tem a questão de gênero também, as nossas manas que são trans, porque tem grafiteira trans, sim. As grafiteiras lésbicas também não são convidadas para esse rolê, então a gente está feliz por ter conseguido fazer o nosso trampo, porque a gente ama, mas ainda tem muito a caminhar para que essas outras mulheres também cheguem lá. Então, quando você perguntando, né, quem eram essas mulheres que faziam esses outros murais, por exemplo, eu via muito trampo da Suzue, da Kátia, da Kátia Suzue, da Tica. E, assim, é isso, é esse recorte, né? Ainda não tinha um recorte da questão de gênero e da questão de raça. Então, são mulheres que inspiram a gente, mas é isso, a gente ainda tem muito a trabalhar aí para que outras manas alcancem esse mesmo local também. E eu, completando isso que a Laís falou, eu só me sinto realizada fazendo esse trabalho porque teve outras mulheres, como a Ana Carla, como a Ziza, como a Laís, que fizeram esse trabalho agora. Porque, senão, para mim, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Da mesma forma que nem a gente está falando aqui de empena e de grandes murais, mas a gente sabe que tem ilustrador fazendo empena. Não que não seja legal, mas tem umas mulheres de corre, de grafite tão grande e não estão tendo essa oportunidade. Eu quero ver uma empena da Nenê Surreal. Tá ligado? E eu espero que se toquem logo para isso, que precisa ter, está faltando. E que seja de outras também. E eu acho que o rolê do grafite, o que está da hora, assim, que eu fico mal feliz quando eu vejo, são as manas novas. Tem muita mana nova, assim, que está fazendo muito trabalho que, enfim, que é o trabalho de qualidade, né? Que tem esse rolê de trabalho de qualidade. Para mim, qualidade é uma coisa muito particular. Às vezes, o que é qualidade para você não é para mim, ou para mim não é para você, enfim. Porque tem essa questão da estética dentro do grafite, o pessoal bate muito nessa tecla, porque a mina faz o realismo, porque a mina... Mano, cara, você tá viajando, não é real, sem maldade. Limitadíssimo. Porque vai para além do realismo, para além da técnica, entendeu? E acho que a gente tem que começar a olhar com esse olhar, assim, de apoiar e de valorizar, porque quando a gente começa a colocar muito o artista, né, enfim, independente do que seja, dentro de uma estética, você já não está mais apoiando.
Você está querendo enquadrar alguma coisa, né? Então, a gente tem muitas manas boas, novas, fazendo muito trabalho bom. E acho que essas manas merecem esses espaços também. Assim, a gente tem, por exemplo, a Bianca e a Ju, a Night, que são né? 2 manas pretas, e elas são novíssimas, e elas são daqui da Zona Leste. E elas fazem grafite, uma delas é mãe. E a gente não vê essas manas sendo convidadas para rolê. É muito raro, assim. Para essas manas ser convidadas, a gente tem que, né, chamar, enfim, indicar, porque raramente elas vão ser convidadas. E é exatamente esse ponto que a gente chega, né? Hoje vocês viraram referência, e aí não só na linguagem do grafite, né? Tipo, por muita teimosia, porque é isso, a gente está há muito tempo fazendo muita coisa, né? E aí é isso, se a gente virou uma referência agora, mas é só porque a gente está sendo teimosa há muito tempo. É isso. A resposta ela foi dada assim. Fácil. Fácil, simples. E aí, só para não esquecer, quem me ajudou, a mana que me ajudou lá a fazer a pintura foi a Laz. A Laz. Ela é daqui também? De Zona Leste. Zona Leste. É Laís. O nome dela é Laís, mas ela assina Laz. E ela é desse rolê, assim, acho muito foda, que ela é uma mana que tá no rolê ativamente, fazendo muito bomba e fazendo muito vômito, vai pros... Esses dias ela postou uma foto dentro do bueiro, aí eu falei, eita, adoro essas coisas. E ela tem uma pegada, assim, que ela me ajudou ali na parte de preenchimento e de entender, não, agora para cá precisa vir as... incrível, incrível, foi super parceira. E aí agora, eu acho que uma pergunta aí importante, a gente está chegando ao final já tem bastante comentário aqui, eu não consegui ir acompanhando porque é isso, a galera tá interagindo bastante. A Mayara Gatti falou do macacão que ela que me deu, estou vestindo Mayara Gatti. Então tem um bonde aqui, a Nanda, todo mundo junto aqui comentando. E aí eu queria, já que vocês falaram desse tempo de caminhada, o tempo de insistência no corre, vocês acham que para os homens é o mesmo tempo de corre? Não, porque eles chegam em casa, tem a jantinha pronta e no outro dia tem o todinho. Tem o todinho, é ótimo. E aí... Eu acho que também, assim, tem essa questão do apoio que a gente está falando, que eu estou batendo nessa tecla. Por quê? Porque ano passado, infelizmente, eu sou uma pessoa assim que tento ser paciente, né, e tento compreender as pessoas o máximo possível, porque eu acho que também você fica muito nessa questão da exclusão, não é legal. Então a gente é grafiteira, é feminista, é mãe, mas a gente não está excluindo ninguém. A gente só está pautando coisas que são importantes dentro da nossa sociedade. Então, por exemplo, eu tenho amigos grafiteiros que eu admiro o trampo. Isso não quer dizer que eu não gosto de homem, que eu odeio os caras, não estou querendo dizer nada disso. Até tenho amigos que são, né? Eu até tenho amigo homem. Mas é essa questão do apoio. Os homens, eles tendem a se apoiar muito mais, assim. É uma coisa que é constituída já socialmente, que é isso. O macho, ele se apoia muito mais, o homem no rolê do grafite e qualquer outro rolê. E a gente, nós como mulheres, por termos muitas dificuldades, a gente está aprendendo agora essa ideia de se apoiar também. Sabe, de uma apoiar a outra, divulgar o trabalho da outra, porque, como você falou, socialmente a gente tinha esse rolê de somos rivais, a ex-mina do cara não pode ser minha amiga. Eu sempre tive muita dificuldade de lidar com isso, porque eu sempre gostei muito de, por exemplo, saber quem era a ex do meu atual companheiro, para, não quero a pessoa excluída da minha vida, não quero criar essa ponte de, assim, não podemos ser próximas. E a gente está aprendendo muito isso atualmente nesse rolê do grafite da mulher, que é de se apoiar, sim, curtir o trabalho da outra, compartilhar. E aí é muito legal quando você vê manas que estão há muito mais tempo no rolê do grafite, curtindo a sua foto, apoiando o seu trampo. Acho que, para mim, assim, eu veio manas que veio elogiar o meu rolê, que eu falei, caramba, mana, eu sempre admirei o seu corre. Tem a Ziza, por exemplo, que é uma mana que está pintando muito agora, mas que já pinta há muitos anos, e ela sempre foi uma referência para mim, por exemplo, em personagem. Quando eu pensava em construir os meus personagens, me inspirava no dela. Eu conheci a Soberana Ziza, eu trabalhei numa fábrica de cultura e ela trabalhava na biblioteca. Lá na Brasilândia, né? E ela é super potente, eu nem ela sabia. É maravilhosa. Eu nem sabia que a Ziza pintava, e aí eu fui descobrindo aos poucos, eu falei, caramba, era pra ela ser educadora, não era pra ela trampar. Tanto que ela passou por uma fase que ela estava estudando o mestrado dela, e ela ficou um bom tempo sem pintar nas ruas, e eu senti uma falta, assim, porque o trabalho dela me comove. E aí, hoje em dia, como a gente tá mais próximo, eu fico enchendo o saco dela, falo, amiga, você tá ligado? Sou sua fã, né? Tipo, aí ela dá risada, ai, Dalama, para com isso, mas é real. Então a gente já vai mandar um recado pra Ziza. Ziza, a gente tá querendo uma empena sua.
E aqui, ó, Sim, tem com espaço certeza. na Ocupa, pode vir pintar que a gente arruma e não é um espacinho, não. É onde você conseguir. Então, e é legal isso, porque todas nós que já executamos esse trabalho agora, que é esse trabalho grande, né, que todas nós fomos chamadas, todas fizemos a mais. E aí, que nem eu tive essa oportunidade de ter esse prédio no Pente. E por que eu acho legal falar disso? Porque é compreendido entre uma galera aí que mulher não faz. Principalmente se for periférica, mãe, vixe, esquece, você nunca vai fazer isso. E é mentira. Tá aí. Mentira, é. Então é isso. A gente tem 5 minutos, os últimos aí, para vocês fecharem uma ideia quente aí pra galera, principalmente para as mulheres que hoje a live tá em alta dos comentários das mulheres. Tem homem aqui também, né? Mas tem que ter, cara. É isso que a gente tá tem- falando. A Tem que nossa arte escutar. também é para os homens do também. gay, Esse é pra todos bate-papo, nós. Sim. essa ideia quente é para compartilhar e Eu falar, falo, cara, eu até brinco com isso. Eu falo assim, que quando... eu acredito, pode ser até uma utopia, né? Mas pode ser que um dia esteja todo mundo pintando de igual para igual no rolê, entendeu? Tipo, que nem quando a Ju fala dessa questão da seleção de inscrições, o que a gente bate na tecla é isso. Às vezes é 10 vagas, sei lá, para uma exposição. Aí vão selecionar 3 mulheres e o restante tudo homem. Pô, por que não seleciona de igual para igual, sendo que tem, né? O ano passado eu tive que ouvir de um cara que, tipo, agora que tá tendo grafiteira. Ah, não, Então, quando eu vi um e negócio aí- desse. E aí é esse ponto que eu queria comentar que ela está falando. O risco de daqui 20 anos terem o mesmo discurso de falarem, nossa, hoje, 2040, agora está tendo mulher, é gigante. Por quê? Porque os grandes eventos hoje chamam 20 homens e 2 ilustradoras. Por quê? Porque esse grande evento, daqui 20 anos, vão falar, nossa, aquilo é movimento de grafite, tem 20 homens e 2 mulheres ilustradoras, porque não tem mulher grafiteira. Então, assim, é história, não pode ser apagado. Então, assim, quem está passando pano para isso, está achando que esse curador está estourando, você está fazendo merda, meu amigo. É só isso. Então manda aí, galera, um recadinho, meninas, para as meninas que se espelham em vocês. Eu acho que eu também, que eu vou aqui, que eu tô tendo privilégio, tá? Manda aí uma ideia quente para as meninas. Eu acho que, assim, a convicção de estar fazendo o que você acredita é o principal. Eu acho que eu tenho Instagram, rede social só há 3 anos. Eu porque eu achava que o que eu fazia era importante continuar fazendo, mas assim a gente tem que desapegar um pouco de os likes, o que está estourando e tentar olhar às vezes mais de fora. Né? E assim, da minha parte, quem quiser trocar ideia, chegar, vamos junto. É isso. Acho que isso que a Ju falou é muito importante, da gente acreditar, e principalmente para as manas que são da periferia. Acho que aí eu vou falar no geral, porque também, enfim, existem grafiteiras que não são periféricas também, que estão no rolê. E acho que para a mulher que é grafiteira da periferia é isso, a gente tem que acreditar na nossa potência, não deixar ninguém diminuir o seu corre porque não tem muito material para fazer, enfim, uma hora vai chegar, vocês vão ter o suporte também. Assim como a Ju, eu, por exemplo, demorei anos para ter uma rede social para falar do meu trabalho como grafiteira. Eu sempre ficava naquelas de vou fazer a rede só do profissional, só da marca, da Lama ao Luxo. E aí, quando eu fiz a minha rede, né, no Instagram, por exemplo, da Lama ao Vim, que é para postar sobre os meus grafites, sobre as minhas ilustrações e tal, eu vi quantas pessoas ficaram me mandando mensagem falando, porra, da Lama, você demorou para vir postar os seus trampos aqui, tipo, eu achava que você nem estava fazendo mais. Por isso, porque a gente tem que acreditar na gente. É difícil, eu sei, e tem muitos empecilhos que vão para além só do machismo, né? Mas se você acreditar, dá certo. Eu acho que a gente está aqui também para isso, enfim, para ser um suporte no que tiver ao meu alcance. Eu vou sempre apoiar, vou ajudar, vou dar oportunidade. E com muito respeito também, acho que a gente tem que saber respeitar o trampo uma da outra, se respeitar como mulher, como artista. E a gente só tende a crescer juntas, assim. Assim a gente vai longe, certeza. E é isso. E aí, falando dessa questão de respeito, entendendo o grafite como um braço do hip hop, só para fechar mesmo, eu queria que as pessoas pensassem nisso. Se é periférico, se é um levante do gueto, então, meu filho, a resistência é a mulher preta. Então, se não está tendo a mulher preta nos rolês,
a gente tem que se questionar. Não é porque é assim mesmo. Ah, não tem. Não, cadê? É o que a gente tem que perguntar. Porque cadê? Tem, assim, se procurar, vai achar trabalhos bons, enfim, né? E às vezes não precisa procurar muito, é Não só olhar pro lado. Às vezes é só você abrir mão um pouquinho do seu ego Privilégio, e dar oportunidade para lugar de alguém que privilégio, você né? vai alcançar, sim. E é isso então, meninas. Muito obrigado pela presença, pelo agradeço privilégio pelo de espaço ouvir de fala. vocês, por estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Obrigado a todo mundo, equipe técnica. Valeu todo mundo que colou na nossa ideia quente aqui, trocou uma ideia, interagiu nos comentários. Sigam essas mulheres maravilhosas, todas as outras que a gente citou também, super importante. Volta na live, reescuta o nome. É importante, pesquisem, se conversem e vamos com essa rede aqui. Manas, também já me sinto parte da rede. Isso. Com certeza. Já me sinto Já parte faz da parte. rede. E é isso. Eu não perguntei tudo que tinha para perguntar, porque senão seria uma live de mais de horas. Depois a gente faz outra. Depois a gente faz outra, já tem outra live. Ai, meu Deus, trocou de câmera, eu fiquei nervosa. E é isso, muito obrigada pela presença de todo mundo. Boa noite, até a próxima Ideia Quente. É nóis.